Gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Michele Dutra e eu falo sobre finanças e também investimentos nas redes sociais. Como esse é o vídeo oficial, é o primeiro vídeo aqui pro canal, eu fiquei pensando, poxa, qual que vai ser o assunto desse primeiro vídeo? E não poderia ser outro assunto a não ser esse daqui, que é o quê? Um passo a passo para você que quer começar a investir do absoluto zero, mas não sabe o que fazer nem por onde começar. Antes de a gente ir aí pro conteúdo principal do vídeo, eu quero te pedir para você se inscrever nesse canal e ativar as notificações, porque assim que a gente postar um conteúdo novo, o YouTube vai te notificar e você vai ficar por dentro de todos os conteúdos. Quero te pedir também para você deixar o like nesse vídeo, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é um conteúdo relevante e passa a entregar ele para um número maior de pessoas. Então agora, sem enrolação, vamos pro vídeo. O meu objetivo no vídeo de hoje é te dar um passo a passo do que você deve fazer para começar a investir da maneira correta. Então o primeiro passo é o quê? É a mudança de mentalidade. Não é o dinheiro que faz a nossa mentalidade, mas sim a nossa mentalidade que gera o dinheiro. Então no mundo dos investimentos, a gente precisa olhar para eles como algo duradouro e consistente, mas a longo prazo. Então, se nós tivermos aí um padrão de pensamento, principalmente de ganhar dinheiro no curto prazo, a gente pode sim se envolver em enrascadas que nos façam principalmente perder dinheiro e acabar voltando à estaca zero. Então, é importante que a gente entenda que o que nós vamos fazer aqui é como se fosse uma construção. Você vai realmente tijolinho por tijolinho construir aí o seu patrimônio. Para quê? Para que no futuro você possa vir a viver da renda que esse patrimônio ele vai te gerar. Então, o segundo passo seria você fazer o quê? Conhecer o seu orçamento. Você precisa saber o quanto que você recebe e o quanto que você gasta. Não tem como você começar a investir se você não tiver essas composições. Então você precisa aí fazer o quê? O seu controle financeiro. Tá bom, entendi que eu preciso fazer o meu controle financeiro, mas onde que eu faço? Bom, você pode fazer ele de diversas formas. Você pode escrever, fazer aí no caderninho. Tem muita gente que acaba fazendo ainda no caderno. Se funcionar para você, passa no caderninho. Você pode, inclusive, utilizar aplicativos no seu celular, porque você tem aí a comodidade de, principalmente para os gastos, poxa, gastei algo, vou lá e automaticamente, estando com o celular na mão, como a gente passa muito tempo com o celular, você já vai e já registra esse seu gasto. E você também tem a opção, que é uma opção poderosa, que é o que? A planilha em Excel. Você pode utilizar a planilha em Excel para poder fazer o seu controle financeiro. Que, inclusive, eu tenho uma planilha que é completamente gratuita e vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, se você quiser baixar e fazer o seu controle financeiro através aí da planilha em Excel. E o terceiro passo é você quitar as suas dívidas se você as possui, principalmente aquelas dívidas que são as dívidas caras. Que dívidas são essas, Mia? As dívidas especialmente de cartão de crédito e de cheque especial. Por quê? Porque normalmente os juros que são cobrados nessas dívidas, eles são muito maiores do que os rendimentos que você vai obter ao investir. Então, o ideal é que você quite essas dívidas antes de você começar a investir. E para isso, eu trouxe até um exemplo aqui que a gente vai fazer de uma dívida de R$500 e um aporte mensal de R$500. Então, veja que a dívida, ela é um valor único, ou seja, você está devendo somente ali os R$500. Agora, o valor dos aportes, você vai ter que aplicar esses R$500 ali todos os meses. Olhando isso aqui no tempo de 1 até 30 anos, se você investir R$500 recebendo ali 0,60 por mês, você terá um patrimônio de R$6.000 no primeiro ano. Claro, isso é muito pouco quando a gente olha somente para o primeiro ano, mas olha o resultado disso aí ao longo do tempo, né? Você teria aí R$895.000 no total e uma renda mensal aí aproximada de R$5.000. Claro, o esforço aqui, ele realmente é muito grande. Mas agora, veja isso daqui. O quanto isso aqui é cruel. Porque a dívida esquecida ali a 8% ao mês, que é normalmente o que se cobra aí no cheque especial, no cartão de crédito, ela sozinha, em 30 anos, fica um número que eu nem dou conta de falar aqui. Que é 497, que compra aí qualquer coisa do mundo inteiro. É surreal e esse número, ele é realmente impagável.
E se você quer que eu grave um vídeo dando dicas de como você pode aí quitar as suas dívidas, já deixa aí nos comentários. Grava o vídeo que eu vou gravar um vídeo para vocês. E o quarto passo seria o quê? Você definir objetivos. Então, seja principalmente nessa etapa aqui realista, não queira se comparar com pessoas que sejam aí astros de futebol, astros de Hollywood. Nós somos pessoas comuns com objetivos comuns, então tem objetivos que sejam principalmente palpáveis. Por exemplo, eu quero viver de renda no futuro, esse é um objetivo, então você vai precisar aí principalmente acumular um patrimônio para que você possa viver da renda dele no futuro. Então vamos imaginar que seja 3 milhões de reais que você precise acumular. Não coloque uma meta, um objetivo de 3 milhões de reais, mas quebre ela, coloque ali, por exemplo, chegar a 100 mil reais de patrimônio. Então, você vai ali aos poucos construindo esse patrimônio. Depois que você chegou aos 100 mil, coloque mais 200 mil, depois 300 mil e assim por diante. Para quê? Para que você possa, principalmente, tornar esses objetivos palpáveis, ou seja, tangíveis, que você possa realmente sentir e identificar que você vai conseguir atingi-los. E quando a gente vai começar a investir, qual que é a nossa prioridade? É o nosso presente ou é o nosso futuro? É o nosso presente, porque não tem como a gente chegar no nosso futuro sem a gente passar pelo nosso momento presente. E aqui entra o quê? Entra a nossa reserva de emergência. E para que você entenda um pouquinho sobre o que é a reserva de emergência, eu quero que nesse momento, você se imagine o seu eu do presente jogando aí uma boia para o teu eu do futuro que está se afogando. Eu sei, isso parece bastante dramático, mas é exatamente isso que acontece na reserva de emergência, porque ela é ali uma caixinha de primeiros socorros que está ali para te salvar de imprevistos que podem e que vão acontecer na nossa vida. Ah, Mi, mas tu está sendo pessimista. Não. Os imprevistos, eles acontecem, então a gente precisa, de fato, cuidar do nosso momento presente, que é montar a reserva de emergência. E como que você vai saber qual que é o valor que você precisa acumular? Quando você fizer lá o seu controle financeiro e você identificar qual é o valor do seu custo mensal, ou seja, o seu custo para que você se mantenha ali mensalmente, você vai chegar num valor. Então, imagine que o seu custo mensal ele seja de R$1.000 por mês. Gente, não se apeguem aqui aos valores, porque eles são só para exemplos. Pode ser que você gaste muito mais do que R$1.000. Mas para que a conta seja fácil, eu vou utilizar o valor de R$1.000. Então, imagine que você tem um gasto de R$1.000 mensal. Se você quiser montar uma reserva de emergência de 6 meses, você teria que ter acumulado o quê? R$6.000. Se você quiser montar uma reserva de emergência de 12 meses, você precisaria ter R$12.000. Mi, qual que é a quantidade de meses aí ideal para que eu tenha de reserva de emergência? Bom, alguns especialistas falam que ter 6 meses é um montante tranquilo, que te deixa ali confortável. Outros dizem que 12 meses é a quantidade ideal. E aí eu digo que aqui é uma questão muito pessoal também. Claro que 6 meses eu já considero uma quantidade bem razoável, mas no meu caso eu tenho 12 meses do meu custo de vida mensal. Então é isso que me deixa confortável. Avalie aquilo que te deixa confortável e acumule a quantidade de meses que te deixe confortável. Mas eu acredito que 6 meses é uma quantidade ideal de meses para que você possa aí ter de reserva de emergência. E quais são os investimentos que você vai colocar na reserva de emergência? Bom, antes de você escolher aí, você precisa entender que a reserva de emergência, ela precisa estar em um investimento que tem duas coisas principais, que é o quê? Segurança e liquidez. O que é essa segurança? É que quando você precisar resgatar esse dinheiro, ele esteja lá com um valor que ele não perca, não tenha uma desvalorização. Ou seja, você não pode investir em renda variável, na bolsa de valores. Por quê? Se você investir na bolsa de valores, você pode colocar R$1.000 hoje e amanhã ter o quê? R$800. Você não pode ter esse risco. Então, você precisa de um investimento, principalmente do quê? Que seja de renda fixa, para que quando você resgate, quando você for resgatar esse valor, você tenha ali um montante que você aplicou. E a segunda coisa que ele precisa ter é o quê? É a liquidez. E o que seria essa liquidez? É a rapidez com que você transforma um ativo em dinheiro. Então,
Se eu precisar do dinheiro amanhã, eu vou lá e vendo aquele investimento e eu consigo ter o dinheiro na minha conta. Para quê? Para que eu possa arcar com aquele imprevisto que acabou de acontecer. Então, ele precisa ter essas duas características. E quais são os investimentos que possuem essas duas características? O Tesouro Selic, que é aí um investimento onde você empresta o teu dinheiro para o governo e em troca você recebe uns juros por isso. CDBs de liquidez diária, ou seja, de bancões, de bancos digitais. E aqui você precisa se atentar a uma coisa, porque o CDB de liquidez diária, você precisa investir num CDB que tem ali liquidez diária, ele precisa ter o quê? A garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, se acontecer de a instituição financeira ela quebrar, é R$250 mil por CPF. Esse fundo garantidor, ele garante o seu dinheiro de volta. Então, sempre que você for escolher um CDB, observe se a instituição financeira que está te oferecendo esse CDB, ela tem aí a garantia do FGC. Agora, após a reserva de emergência, o próximo passo é o quê? É você pensar no teu futuro, já que o teu momento presente ele está ali seguro. Agora, o próximo passo é você pensar em investir principalmente para sua aposentadoria. Infelizmente, apenas 1% dos aposentados se aposentam com a mesma qualidade de vida. Então, é importante a gente pensar na aposentadoria e fazer com que o dinheiro ele trabalhe para você. Então, a receita ali do seu suor é a sua renda ativa que você vai gerando enquanto você trabalha. Já a renda passiva é aquela renda que vem ali sem que você precise fazer esforço. Então, você vai ao longo da sua vida com a sua renda ativa construindo essa renda passiva, até que vai chegar um determinado momento onde a renda passiva ela vai ganhar aí uma força maior do que a sua renda ativa. Então, como que você vai saber principalmente qual é o montante que você precisa acumular de patrimônio para que você possa viver dessa renda que esse patrimônio ele vai te gerar lá no futuro? A gente vai fazer uma conta bem simples aqui, porque eu não quero entrar muito no mérito da explicação da conta, então por isso eu vou deixar a explicação na legenda para que você entenda. Mas de uma forma resumida, você vai pegar aí o valor que você quer receber mensalmente lá no futuro de aposentadoria e vai multiplicar ele por 300. Aqui no exemplo, eu estou utilizando R$7 mil e vou multiplicar por 300, chegando a um patrimônio de 2.100.000. Agora que eu fiz esse cálculo, como eu disse, a explicação vai estar na legenda. Então, se hoje você tivesse ali um patrimônio de 2.100.000, você teria aí uma renda passiva, ou seja, caindo ali todos os meses na tua conta, de aproximadamente R$7 mil. Então, esse seria o valor que você deveria mirar aí para que você começasse a investir e começasse principalmente a sua construção de patrimônio, aquele objetivo que nós falamos lá no passo 4. E aonde que você vai investir o seu dinheiro? Você precisa principalmente nesse momento ter o quê? Uma estratégia de investimentos, onde você vai fazer ali principalmente, vai montar uma carteira, vai fazer essa distribuição e uma diversificação das classes de ativos que vão te ajudar a acumular esse patrimônio. Então, quais são as classes de investimentos para você investir? Aí nós temos diversas classes, ações, os fundos imobiliários, debêntures, além do Tesouro IPCA. Então você pode aí diversificar a sua carteira e estudar mais sobre esses mercados para que você possa principalmente ter mais confiança, mais conhecimento, e cada vez que você vai aí tendo mais conhecimento, vai ganhando também mais confiança e o medo ele vai ficando de lado. Então, todo mês você vai investindo e construindo ali a sua carteira previdenciária para que no futuro você possa viver dessa renda que esse patrimônio ele vai gerar para você. E o próximo passo, né, tendo todos esses passos aí já feitos, é você fazer o quê? É abrir conta em uma corretora de investimentos, porque é por meio dessa corretora que você vai dar início aí aos teus investimentos. Então, eu vou deixar algumas opções aqui também na legenda desse vídeo, na descrição do vídeo, para que você possa aí, abrir conta em uma corretora de investimentos, mas sempre priorize aquelas corretoras que não cobrem a taxa de corretagem, tá? Atualmente, poucas corretoras cobram a taxa de corretagem, praticamente todas elas já zeraram a taxa de corretagem, mas opte por corretoras aí que não façam a cobrança da taxa de corretagem. E outra questão aqui muito importante que você precisa, na verdade, dar prioridade é verificar se essa corretora ela possui registro lá no site da CVM. E o próximo passo seria o quê? Você abrir conta aí em um banco digital, porque quem está começando normalmente vai investir valores que são valores
muitas vezes pequenos, então é importante que você pague o mínimo de taxas possíveis. E se você utilizar em um banco que é um banco grande, por exemplo, você vai pagar para fazer a transferência principalmente da sua conta bancária para essa conta da corretora. Então, se você abre conta em um banco digital, você elimina essas cobranças de taxas. E aqui eu quero até dar um exemplo para vocês de como isso prejudica principalmente a sua rentabilidade quando você está começando. Porque o investidor iniciante, quando ele começa, muitas vezes ele passa a comprar, principalmente no mercado fracionado. E isso pode sim prejudicar se tiver a cobrança da taxa de corretagem ou também você pagar aí essas TEDs, né, quando você faz essas transferências. No exemplo aqui, ó, imagine que você investiu R$ 100 e que você gastou de taxas R$ 35, ou seja, 35%. Isso é bastante. Para você recuperar essa rentabilidade, sabe quanto seu investimento ele precisaria render? Precisaria aí de uma rentabilidade de 70%. E isso pode sim prejudicar se tiver a cobrança da taxa de corretagem ou também você pagar aí essas TEDs, né, quando você faz essas transferências. Por isso que é essencial tomar cuidado com os custos. Então, eu falei aqui sobre as duas taxas, a taxa de corretagem e a taxa de TED. A taxa de TED é bem fácil de você evitar. Você pode aí, abrindo a conta, evitar ela abrindo conta em um banco digital. Como eu falei para você, tem diversas opções aí que eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E a taxa de corretagem, você pode optar por uma corretora que não faça a cobrança dessa taxa de corretagem. E hoje também nós já encontramos muitas delas no mercado sem essa cobrança de taxa de corretagem. Então, agora resumindo os passos, o primeiro é mudar a forma de pensar, o segundo é você montar aí o seu controle financeiro, o terceiro é você sair das dívidas, o quarto é você definir os seus objetivos, o quinto é você montar a sua reserva de emergência, o sexto é você pensar aí nos investimentos para o longo prazo, ou seja, montar uma carteira com o pensamento de longo prazo, o sexto é abrir conta em uma corretora e, por último, abrir conta em um banco digital para você economizar aí nessas taxas. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, nós nos vemos no próximo vídeo, um abraço e até lá!